não vejo nenhuma necessidade de mostrar isso, a não ser que eu vou fazer uma performance no palco, onde as pessoas vão ter que ver. Mas, fora isso, eu não vejo, não sinto mais essa necessidade hoje. Mas, num dado momento da minha vida, eu senti essa necessidade, porque foi uma virada de chave para mim, do tipo, sou erótica, sou gostosa, e daí? Quem não quiser, que ature, vai ter que me engolir. E o polidense foi essa libertação. Quando eu encontrei o polidense, foi a desconstrução da Raniele que se escondia, que era aquele bonsai reprimido, e essa mulher virou a Raniele erótica. Só que eu fui para o extremo, né? E aí, quando a gente vai para o extremismo, é onde dá a merda, onde acontecem os problemas. Eu queria botar minha bunda para rola e todo mundo tinha que me engolir. E eu levei o polidense para o exagero, como todo mundo, né? Como a gente, quando sai de um radicalismo, vai para o outro, acaba acontecendo essa coisa e a gente acaba chamando a atenção demais por ser erótica. E esse erotismo fez com que muitas mulheres me procurassem para eu quero ser igual a você, eu quero apimentar meu relacionamento, eu quero agarrar o homem, eu quero fazer acrobacias assim para fazer com que aquele homem fique no meu pé, eu quero tirar ele daquela mulher, eu quero fazer isso ou aquilo, e eu olhava a mulher como um cifrão, e assim eu fazia. Hoje eu não tenho orgulho de fazer isso porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente fui ensinada, fui programada a ver mulheres como cifrões. E eu dizia para ela, você quer fazer um striptease? Faz assim, faz assado, faz caras e bocas. Mas eu tenho vergonha, e o que eu faço? Bebe um pouquinho, pula em cima dele e está tudo certo. Hoje eu entendo que não tem como você ter 23 horas de um dia ruim, né? Que 1 hora de um sexo maravilhoso vai fazer a diferença na vida dessa mulher. E é o que eu falo, tanto para a mulher que é solteira, quanto para a mulher que é casada. A gente chama de clitóris emocional, ele tem que ser tocado. Ali durante todo o dia, a mulher precisa desse toque, né, para que ela realmente se sinta merecedora, para que ela leve o sexo para o ato da conexão. O homem usa o sexo para extravasar, para colocar energia para fora. Mas a mulher, ao contrário, ela usa o sexo para conectar. Ela usa o sexo para comunicar. E eu não entendia isso, então eu incentivava as mulheres a fazer e acontecer acrobacias fenomenais, né, pompoarismo, engolia as bolas, fazia o que ela quisesse. E, conclusão da história, algumas conseguiam, outras ficavam frustradas. E, nesse decorrer desse processo, eu conheci a Tarciana em um evento, e ela comentou, nossa, você tem uma didática diferente, você ensina diferente, você é boa, você é bonita e tal. E aí eu fui procurando formas de me desenvolver na área, porque sou arquiteta, não tinha nada a ver com a área da sexualidade, mas fui simplesmente reproduzindo aquilo que eu tinha aprendido. E, quando comecei a fazer reforma íntima, eu entendi qual era o meu papel, eu entendi que tudo aquilo que eu tinha passado serviu para eu me tornar a mulher que eu sou hoje. E se eu não tivesse passado por tudo aquilo, com certeza hoje eu não teria a percepção de vida que eu tenho, né? Não entenderia o universo feminino da forma que eu entendo hoje. Conclusão da história. Imergi dentro de mim, faz 2 anos que eu trabalho com essa parte de autoconhecimento. Então, da mesma forma que eu fui para o polidense por uma dor, eu comecei a trabalhar com as mulheres também por uma dor, me desconstruí, me quebrei inteira para me tornar a mulher que eu sou hoje. Tinha vergonha, tinha timidez, não queria palestrar, não queria vir aqui na frente falar, porque eu não tinha problema nenhum de subir no palco e dançar. Aquilo ali, para mim, eu me transvestia da Amanda, que era minha personagem, meu alter ego. Então, a Amanda não tinha vergonha, a Amanda botava o batom vermelho, a Amanda subia no palco e fazia acrobacia. E as pessoas que lutassem, porque a minha bunda era bonita e eu fazia aquilo que eu me propunha a fazer. Mas, depois que eu entendi que eu precisava trabalhar isso tudo para eu passar para as mulheres e para eu trabalhar essa empatia também, eu tive que passar por esse processo de dor, me quebrar inteira para poder passar hoje o que eu passo para as mulheres. Não é um processo fácil, mas é possível. Se eu conseguir, todas vocês conseguem. E todas as clientes de vocês conseguem também. Então, o que eu entendo hoje é que o meu papel não é só ensinar mulheres a serem mulheres mais poderosas, seguras e confiantes, mas ensinar pessoas que trabalham com o mercado sensual que não tem problema nenhum de até hoje a gente ter ensinado errado. A gente ensina errado porque a gente aprende errado. Então, muitas mulheres que me procuram, que estão dentro do mercado sensual, elas não têm a percepção de que elas aprenderam errado. Então, que você
Mostrar a Disney é maravilhoso, mas não é toda mulher que precisa da Disney. Muitas das vezes ela precisa de quê? Olhar para dentro dela. Se conhecer, se tocar, estar em contato com ela, até para ela transformar a vida dela para que depois ela tenha uma vida maravilhosa com o parceiro. E um produto erótico não vai resolver o problema dela. Mas tem outras que vão precisar de um produto porque isso vai apimentar, isso vai trazer um novo combustível para a relação, isso vai trazer uma novidade, isso vai trazer uma imprevisibilidade, que a gente sabe que são coisas que, ao longo de um relacionamento de muito tempo, vão se perdendo. Eu, com 12 anos de relacionamento, eu não vou dizer para vocês que todo dia eu faço acrobacia na piroca. Mas o meu marido, de vez em quando, me pede. Então, por exemplo, aquela ali está querendo pegar o meu plug anal que eu acabei de comprar, mas ele vai me matar, porque isso foi um presente dele para mim. Mas eu trouxe para vocês verem. Então, assim, de vez em quando, a gente tem que trazer alguma novidade para colocar dentro de um relacionamento, porque o homem sente essa necessidade de resgatar esse padrão comportamental da namoradinha e da amante. Então, não é aquela coisa de eu tenho que fazer para agradar o homem, mas por que não fazer para agradar o meu homem? E isso faz toda a diferença depois que a gente entende esse contexto. Então, quando essas viradas de chave foram acontecendo, eu entendi que eu ensinei para as alunas errado, porque eu aprendi errado e está tudo bem, mas que hoje eu tenho o poder na minha mão de ensinar para elas que elas podem ter e ser aquilo que elas quiserem. Só que eu só entendi isso depois que eu passei por esse processo. Então, principalmente a gente que trabalha com isso, a gente precisa passar por esse processo para que a gente repasse isso para as nossas consultoras, funcionárias, alunas, tutoras. Então, antes da gente se colocar como mentora, a gente precisa vivenciar esse processo, isso é muito importante. Principalmente, eu estou falando isso porque a Tárcia, ela trabalha muito no mercado. Então, eu sei que muitas mulheres que seguem ela vão espelhando esse comportamento de ensinar sobre o produto erótico, porque nunca tiveram essa percepção que a gente teve aqui hoje da física quântica. Então, quando eu comecei a olhar, eu falei, uau, o que eu vou falar agora? Depois de um conteúdo, sabe, denso como esse. Mas a gente é mulher, a gente precisa vivenciar também esse conteúdo da Disney. A gente também precisa ter essa desconstrução. E a gente não precisa ser séria o tempo todo. Não tem que ser tudo pesado o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender isso, ter as pausas que são necessárias para a gente dentro desse processo, se reconhecer, errei, está tudo bem, posso melhorar, sim, o que eu posso fazer a partir disso. Então, eu vou tentar passar isso rápido, tá, gente? Se eu não passar, eu prometo que eu vou passar o restante para vocês. Então, vamos lá. Qual é o benefício, tá, para as mulheres? Postura, segurança e confiança, lateralidade, consciência corporal. Isso aqui, quando a gente fala, eu falo muito sobre autossedução e processo de provocação e flerte. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu me intitulo como mentora de sensualidade, especialista em conquista e sedução, que foi a área que eu escolhi para atuar. Por quê? Eu uso o autoconhecimento e as artes sensuais. E dentro das artes sensuais, a gente consegue trabalhar com o autoprazer, o autotoque, a autosedução, que é o quê? Eu me seduzo. Então, o primeiro ser sensual, o primeiro ser erótico, o primeiro ser que precisa ser transformado dentro da relação sou eu. E muitas das vezes as mulheres sempre ficam esperando que o outro faça por elas aquilo que, na realidade, é a responsabilidade delas. Então, primeiro você precisa se dar prazer, amor, gozar, beijar, namorar, abraçar, que eu chamo de autossedução, eu preciso me seduzir, para que depois eu passe isso para o meu parceiro. E aí a gente trabalha esse jogo de sedução e flerte. Provocação, safadeza, tudo isso a gente vai fazer depois que a gente se der isso. E aí a gente tem que entender que são momentos diferentes. Primeiro eu me construo, eu me torno essa mulher erótica, e essa mulher erótica não tem nada a ver com sensual ou sexual ao extremo. Cada um vai ter um pouco de erotismo dentro de si. E não tem problema desse erotismo vir como uma tímida com uma mistura de safadona com uma gulosa, uma misteriosa, uma engraçada. Então, não existe padrão para nada, e a gente precisa quebrar isso. Tem padrão para corpo, tem padrão para beleza, tem padrão para sensualidade e tem padrão para sexualidade. O padrão, na realidade, tem que ser aquilo que a gente se sente confortável.
Como você se sente sensual? O que para você é sensualidade e sexualidade? Como eu me sinto? Todas nós temos um eu sensual secreto. Uma mulher que está ali gritando para sair. Mas, muitas das vezes, a gente se prende, né? Egoísmo, medo, insegurança. O que os outros vão pensar se souber que eu quero dançar de tiazinha? O que os outros vão pensar se souber que a minha fantasia, o meu fetiche é fazer homenagem? O que os outros vão pensar se souberem que eu quero botar aquele negócio no cu brilhoso? Então, a gente fica muito preocupada com o que os outros vão pensar sobre. E nisso a gente acaba se perdendo do nosso eu sensual secreto, erótico, que está ali muitas das vezes reprimido, até nessa gaveta, no limbo, nessa gaveta aí que está trancada. E muitas mulheres precisam destravar o corpo, destravar a mente, para depois destravar o corpo. E é aí que a gente vai entrando nesse processo. Então, postura, segurança e confiança eu consigo ganhar como? Fazendo uma dança, trabalhando essa sensualidade, essa sedução para mim. E aí vocês vão perceber que com muito pouco a gente consegue fazer isso. Lateralidade, consciência corporal, porque tudo que a gente faz para o lado direito, a gente faz para o lado esquerdo. Então, a gente vai trabalhar toda essa parte de consciência corporal. Então, não tem esse lance, sou desajeitada, sou desajustada, nunca fiz isso, para mim é difícil. Sou gorda demais, sou magra demais, sou velha, sou nova. Não existe isso, quem quer consegue. Só que você tem que parar de olhar para o quintal do vizinho. Parar de comparar o backstage com o palco do outro. E entender que você e ela é ela. Então, o que você pode fazer dentro das limitações que você tem? E aí você começa com um pouco. Quando você vai vendo o benefício e a transformação disso no seu corpo, você vai entendendo o que você quer e o que você pode fazer além disso. E aí você vai trabalhar musicalidade, memória, hormônios da felicidade, que é o sedon. Então, tudo isso a gente consegue promover de forma química, induzido. Então, dopamina, ocitocina, noradrenalina, endorfina, tudo isso a gente consegue promover. Então, aquele dia que a gente acorda se sentindo mal, lá na merda, borocochô, tudo isso a gente consegue transformar dançando, cantando, se abraçando, correndo. Então, tudo isso a gente consegue promover e inundar o nosso corpo com esses hormônios. Então, uma atividade física não é só questão de trabalhar o corpo, mas a atividade física trabalha a mente. Né? A gente vai promover todo esse processo de respiração, fluxo sanguíneo. Então, a atividade física ela serve para muitas coisas. E quando eu falo em atividade física, não é ficar com o corpo marombeiro. Não é ficar com um padrão estético A, B ou C, a paniquete ou o padrão 38. Não. É o que para você vai ser confortável, o que vai gerar saúde para você a longo prazo. Perda de peso, porque a gente está repetindo o movimento, então é natural, a gente vai perder peso de alguma forma, ou ganhar. Eu tenho muitas alunas que ganham também. Sensualidade e libido. Conforme a gente vai trabalhando, essa sensualidade vai mudando. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Falar com a boca seca, esse tempo daqui é complicado. E energia sexual. A nossa energia sexual, o nosso chakra da sexualidade, a Kundalini, é o nosso chakra, um dos chakras mais importantes. Por quê? Quando eu trabalho a minha energia sexual, eu trabalho também e destravo a criatividade. Então, a nossa criatividade, que vai para várias áreas da nossa vida, ela é destravada através do sexo. Deixa eu ir passando aqui. Eu coloquei aqui qual o seu porquê, porque isso é muito individual. Cada pessoa tem um porquê para fazer o que faz. E é muito importante que você entenda qual é o seu porquê para você fazer qualquer coisa. Eu estou aqui trazendo uma das ferramentas, que é autoconhecimento e dança. Mas vocês podem querer fazer por outro motivo e está tudo bem. Quando a gente faz algo para o nosso parceiro, ou para a gente está trabalhando conexão emocional, que é um combustível para o relacionamento. A gente trabalha uma comunicação assertiva e persuasiva. Então, muitas das vezes, a gente não sabe comunicar para o outro aquilo que a gente quer. Então, quando a gente sabe falar de forma assertiva e persuasiva, a gente consegue, inclusive, dizer para ele, olha, amor, eu não gozo por aqui, eu gozo por aqui. Então, você consegue induzir ele ao erro. Que é o que eu falo, a sedução, gente, é uma arte.
Não é uma arte que fala sobre você, mas é uma arte que fala sobre o outro. Então, quanto mais você ouve a necessidade do outro, mais você consegue seduzir. E mais você consegue acertar. A gente consegue trabalhar uma leve tensão sexual, que também é um combustível para a criatividade sexual, para você trabalhar essa energia. Então, essa leve tensão sexual não significa que eu tenho que mandar nudes para o homem. Então, quando você está conhecendo um cara e o cara te pede nudes, você não tem que mandar nudes, porque se você faz isso, você mata a conquista, mata o desafio, o homem vai olhar você como sexo e ele vai querer só isso. Então, muitas mulheres erram por conta disso. Ah, é meu marido, ok, mas você não precisa mandar um nude. Você pode mandar uma parte da calcinha, uma parte do seu seio, um detalhe, não precisa mandar tudo, porque o homem, ele é imaginativo. Então, quanto mais você atiçar a imaginação e a curiosidade, mais vai fazer com que ele queira vir para perto de você. Gente. O clima daqui é muito seco. E a gente fica muito tempo de máscara. Isso é horrível. Então, eu falo muito quem me segue na caixinha da safadeza. Não sei se vocês já ouviram falar. E no caderninho da maldade. Então, para que serve isso? Serve para a gente aumentar o nosso banco de ideias. Então, muitas das vezes, tudo que a gente fala é muita informação. A gente não consegue armazenar tudo. Então, ao longo dos processos, a gente sempre incentiva vocês a terem uma caixinha da maldade. Então, quando eu vou para o sex shop, eu não tenho que sair comprando tudo. Eu tenho que ver o que é necessário para mim, o que vai ser legal para eu trabalhar o meu autoconhecimento, para eu estreitar o meu relacionamento, entender e usar isso como consumo consciente. Então, ele serve para aumentar esse banco de ideias. Ativar a imaginação, novidade, sair da mesmice, da normose, da monotonia do relacionamento e trazer de volta esse mistério, esse fogo da paixão. Então, é um investimento no relacionamento. Quando eu falo investimento, eu não estou falando para comprar o sex shop inteiro. Causar esse efeito eu nunca e causar o efeito uau, que foi o que a Tarsi falou das primeiras vezes. Então, todas as vezes que a gente causa primeiras vezes no outro, isso faz com que você crie uma memória afetiva. Uma memória que, por exemplo, eu proporcionei um jantar com algo exótico, afrodisíaco, uma experiência que ele nunca teve de fazer sexo num local proibido, realizar uma fantasia sensual ou erótica. Isso vai causar um efeito eu nunca. Então, provavelmente, esse capiroto sete pele não vai esquecer você. Então, toma cuidado quando você for provocar esse eu nunca em qualquer pessoa. Mas isso é muito legal porque, normalmente, quando a gente tem essa conexão e a gente quer que esse homem fique pensando na gente, se a gente for inteligente e usar a nossa estratégia, porque mulher sabe fazer isso quando quer, ela vai causar eu nunca. E ela vai causar esse efeito uau. Quando ela causa isso, esse efeito uau, eu duvido que esse homem vai querer perder essa mulher. Por quê? Ele sabe que é difícil arrumar mulheres assim. Mulheres que são seguras, fortes, confiantes e que ainda fazem os paranauês na cama, né? Então, quando tem esse diferencial, porque o homem é ligado ao sexo. Então, quando tem isso, com certeza ele vai ficar com medo de te perder e isso aí faz toda a diferença na relação. Aumentar a intimidade, então isso conecta, isso aumenta a intimidade do casal, reacende o fogo, apimenta a relação e traz esses EPs, que são emoções positivas. Então, é muito ruim quando o homem associa você a emoções negativas. Nossa, eu vou ter que voltar para casa, mulher chata do caramba. Nossa, essa mulher só reclama. Eu vou chegar em casa, ela vai estar de coque, de calcinha bege, de blusa de vereador. Então, se o homem sempre associar a você emoções negativas, meu amor, ele vai te colocar no lugar da mãe. E aí o sexo vai estar sempre dentro da normose. Então, eu sempre falo muito sobre isso com as minhas alunas, porque isso faz muita diferença na relação. Causar o eu nunca e trabalhar essas lembranças e essas emoções positivas.
E, óbvio, memórias afetivas. Essas memórias afetivas a gente pode trabalhar através dos sentidos, do sensorial, que vai ser o que eu vou passar hoje. Hoje a gente vai explorar os 5 sentidos do prazer. Então, a gente vai trabalhar essas memórias afetivas em cima dos sentidos, do sensorial. Não da dança em específico, mas se depois vocês quiserem, vocês conseguem acrescentar a dança, por exemplo, na visão. Porque a gente já entendeu que o homem, ele é o quê? Primeiro, visão. Depois, sensação. E, por último, audição. Alguns entram na audição e depois sensação. Mas, normalmente, a visão vem em primeiro lugar. A mulher, ao contrário, ela é muito enganada pelos homens porque ela vai na conversinha de qualquer capiroto, né? O homem sabe falar e ele sabe que ele tem esse poder. Então, às vezes, você vê uma mulher maravilhosa, gostosa e poderosa, com um homem franguinho, sabe, sem graça, mas que é o cara bom de lábia. Então, isso faz toda a diferença quando a gente entende que o homem é diferente da mulher. Então, quando a gente entende essa psique do homem, a gente vê que faz toda a diferença quando a gente sabe que um homem pensa e age de forma diferente. E quando a gente usa isso de forma intencional e persuasiva, a gente consegue ter o homem que a gente quer. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem o poder na nossa mão, só que a gente precisa entender o poder que a gente tem na nossa mão. Deixa eu passar aqui. Autosedução é esse processo que a gente pode usar para a gente, mas, se a gente quiser, a gente também pode usar para o outro. Só que eu sempre coloco que a gente tem que primeiro fazer para a gente entender, para depois passar isso para o outro. Então, linguagem subliminar. A gente fala, 97% da nossa linguagem corporal é aquilo que a gente não fala. Então, o nosso corpo, ele comunica muito mais do que os 3% que a gente fala. Então, a gente consegue induzir o homem de forma persuasiva e provocativa, só usando pequenas coisas. Então, aqui eu vou passar pequenas coisas, mas vocês sabem que isso aqui é uma gama imensa. Então, por exemplo, linguagem corporal da mulher. Como a Tassi falou, que essa linguagem aqui, eu chamo a linguagem da mulher que não quer dar. Então, quando a mulher está andando na rua, olhando o celular assim, ó, o homem, quando olha para essa mulher, é a linguagem da mulher que não quer dar. A mulher, primeiro, está igual um cavalo. Não tem nenhuma feminilidade. Corcunda, postura, tudo caído, tudo para baixo. Então, essa mulher é insegura, mal amada, recalcada, não gozou. Tudo isso que você, quando você olha para essa mulher, é o que ela comunica. Ao contrário, a linguagem corporal da mulher que quer dar muda. Quando a mulher quer dar, ela já faz o up, né? Peito sorri, tudo tá para cima. E quando tudo tá para cima, o homem vê que você quer dar. Você tá toda aberta. Você não tá aqui fechada, né? Então, isso faz toda a diferença. A mulher que quer dar, o peito sorri, a bunda sorri, tudo sorri. Então, automaticamente, ela vai dar. Então, todas as vezes que vocês forem dar, pensa na linguagem corporal da mulher que não quer dar e da mulher que quer dar. Se ela quiser, por que não? Né? Então, dentro da persuasão, você pode usar... Gente, a sedução não é só sobre seduzir alguém, ou um homem, um bofe, um arroba. É seduzir num processo de comunicação quando eu estiver fechando um negócio, quando eu estiver fechando uma parceria, quando eu estiver seduzindo um cliente. Tudo isso é um processo de sedução. É você entender o que o outro quer e o que eu posso comunicar, de que maneira eu posso comunicar isso para o meu corpo. Então, isso é muito poderoso. Eu estou aqui falando com vocês de forma para relacionamentos. Mas isso não é só para o relacionamento a dois, isso é para as relações no geral. Então, a gente entender isso, que a nossa linguagem corporal representa 97%, é muita coisa. Então, não adianta você fingir, não adianta você mascarar. Aí eu quero dar 3 segundos. Depois você, ó, murchou tudo. Por isso as mulheres, quando me procuram, eu tenho uma ótima autoestima, eu me cuido, eu vou para a academia, eu faço procedimentos estéticos. E por dentro está o cocô do cavalo do bandido. Por dentro, ela está uma merda. Por quê? Porque é de dentro para fora. É da pele para dentro, não é da pele para fora. Autoestima não é autocuidado. Autocuidado é merecimento. É completamente diferente, mas as pessoas associam beleza, estética à autoestima.
E autoestima não é isso. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas só para vocês entenderem que a autoestima não é externo. E muitas mulheres entendem isso como externo. Então, a gente consegue trabalhar basicamente com olhar, boca, que é a nossa linguagem facial, e a nossa linguagem corporal, que, graças a Deus, é o que eu domino. Depois me procura no Instagram. Então, o olhar e a boca comunicam muito, são armas muito poderosas quando a gente quer seduzir alguém. Então, quando você vai falar, se eu quiser, eu posso comunicar através da minha voz, através da expressão da minha boca e com o meu olhar. Então, normalmente, são vários olhares, eu vou ensinar 3 para vocês. Então, quando a gente quer olhar, a gente pode escolher, a gente pode mesclar também. Aí você vai falar, ai, Raniele, isso não é para mim. Você simplesmente vai criar o seu olhar. Não precisa ser o que eu estou passando aqui. Eu quero que vocês tenham esse exercício e pratiquem de ir para frente do espelho e falar assim, isso combina comigo, isso dá para eu melhorar. Então, tudo que eu vou passar não é engessado. É algo que eu quero que vocês, ao longo do processo, coloquem em vocês, para que vocês experienciem. Então, olhar, para mim, uma das formas mais fodas dentro da linguagem corporal é o olhar e a boca. Então, hoje eu vou passar só essas 2 aqui, porque a gente não tem muito tempo. Mas depois, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que também a voz é muito forte quando a gente usa de forma intencional. O nosso cabelo comunica muito, então isso aqui quero dar, né? A mulher que quer dar, ela fica aqui, ó. Ela mexe o tempo inteiro no cabelo. E a mulher que não quer dar, ela fica aqui, ó, toda escondidinha. Então, a gente consegue trabalhar. Então, na dança, eu trabalho muito o cabelo, o volume do cabelo, jogo para um lado, jogo para o outro, jogo para baixo, jogo para cima. Então, tudo isso faz muita diferença. E quando eu danço, as pessoas falam assim, nossa, Raniele, eu não sei o que você faz, que você deixa as pessoas ficam hipnotizadas. Eu não faço nada. Nada demais. Só que eu me conecto, eu estou presente. Então, o momento que eu estou ali, eu estou ali. E isso eu quero que vocês entendam que dentro das relações, vocês, na maioria das vezes, não estão presentes. Então, não adianta fazer um sexo fenomenal, um Kama Sutra perfeito, se você não estiver presente dentro da relação. Então, assim, é maravilhoso ter os produtos? Sim. Mas, às vezes, se você trabalhar o olhar, se você trabalhar uma voz, se você trabalhar um toque intencional, se você trabalhar uma escuta afetiva, vai fazer muito mais diferença e vai causar muito mais empatia com o teu parceiro do que você usar um produto. Não estou falando isso para as mulheres que vendem produtos de sex shop ficarem com raiva de mim. Mas isso é uma arma que você consegue introduzir junto com a tua cliente. Então, quando ela entende o porquê dela estar levando aquilo, o que isso vai causar na vida dela, é muito mais importante, porque às vezes ela vai vender um gel, mas esse um gel que a cliente dela vai usar, vai trazer mais 5 clientes. E às vezes ela levou R$1.000 de vibrador e R$1.000 de produto que ela não vai usar, ou ela vai se frustrar e ela não vai levar mais ninguém. E isso faz toda diferença. Eu só entendi isso depois que eu perdi muitas alunas. Porque uma que se transforma, ela me traz 10. Mas uma que não se transforma, ela não fala de mim, ela não compra, ela não consome mais de mim. E a minha venda morre ali naquele processo. Então, isso faz toda a diferença também. Então, o olhar da tímida, ela normalmente olha para o lado. Então, a gente consegue fazer isso também de forma artificial. Então, se eu quiser fazer isso para o cara, tipo, a hora eu quero ser gulosa, a hora eu quero ser tímida, a gente também pode fazer isso, é treinável. Então, a sedução é treinável. A sensualidade é treinável. Tudo isso vocês conseguem treinar. Sexualidade também é treinável. Só que você precisa ir para frente do espelho e treinar. Vocês não precisam ficar esperando que caia algo do céu cósmico que vai fazer vocês se sentirem dessa forma se vocês não colocarem isso no corpo de vocês. Então, por exemplo, a tímida, normalmente, ela olha para um lado e olha para o outro. A linguagem corporal da tímida, ela olha um pouco para baixo, porque ela tem essa leve submissão. Então, ela olha um pouquinho para baixo, mas ela tem aquela carinha de safadinha, né? Ela dá uma olhadinha para um lado, aí ela olha para o homem. Ela volta, olha para o homem, ela vai e olha para o outro. Então, ela consegue mesclando isso. Então, dentro da dança, eu faço muito isso de forma intencional. Ora, eu sou tímida, ora, eu sou gulosa. E a gulosa, ela olha, ela encara o alvo dela, ela vai para cima, ela tem atitude, ela dá uma mordidinha na boca, ela dá uma lambida.
Então, ela consegue trabalhar isso tudo, ela mescla o olhar, ela mescla a boca. E a misteriosa, que eu chamo de devoradora, que é a que eu mais uso, ela não olha nem para baixo e nem para cima demais. Ela olha para baixo, mas o olhar dela vai para cima. É como se ela estivesse mirando numa caça e ela, tipo, olha para ele, ela hipnotiza ele, ela faz ele ficar olhando para ela o tempo inteiro e é aquela sensação do tipo, vou te pegar, calma, tô indo aí. Mas não é agora, é a hora que eu quiser, porque ela tem o domínio. Então, a mulher que sabe dominar isso faz toda a diferença, porque ela caminha de forma diferente, ela tem uma postura diferente, ela dança diferente. Então, tudo isso vai mudar a comunicação dela. E a gente consegue fazer isso de maneira intencional. E aí tem a voz que a gente consegue mudar, então a gente faz os microgemidinhos. Então, isso tudo a gente consegue colocar dentro do ato. A gente consegue trabalhar os sussurros, a respiração. Isso como forma de libertar a gente, porque nós não fomos incentivadas a respirar. É feio fazer isso, né? Isso constrange as pessoas, isso constrange as mulheres. Mas isso é libertador. E depois que a gente entende o quanto isso é libertador, a gente começa a fazer, e os outros que lutem, se eles não estiverem gostando. Mas com certeza os homens vão gostar, porque isso é algo que excita um homem, que atiça o homem, que faz os homens ficarem e causa o efeito uau. Então, a gente consegue fazer isso, trabalhar o cabelo, a voz. O quadril é poderoso. A gente já entendeu que tem o chakra da sexualidade aqui. A nossa Kundalini precisa se movimentar. Então, o quadril, ele é essencial para trabalhar isso, inclusive a nossa energia da criatividade. Se você souber rebolar, principalmente em cima do boy, vocês vão ver que vai liberar outras coisas mais. Então, é poderoso trabalhar isso. E não tem problema. Raniela, eu não sei fazer o quadradinho. Isso não é para mim. Você vai aprender a fazer uma reboladinha, uma sarradinha, uma encostadinha. Tem várias formas de a gente trabalhar isso. Quadril, tronco, caminhada. Gente, isso é muito grande. Então, assim, 1 hora é pouco para eu poder falar isso para vocês, né? Só estou passando aqui superficial. E agora a gente vai falar sobre os 5 sentidos do prazer, que é despertar os sentidos e trazer. Eu coloquei o experience, porque aqui é o TC Experience, né? Então, é viver a experiência. 5 passos para você fazer uma surpresa sensual. Então, por exemplo, Raniela, eu achei legal o que você falou e eu quero colocar isso em prática. Eu quero trazer algo novo para o meu relacionamento. Com 5 passos você consegue fazer isso. É possível, qualquer mulher consegue fazer isso. Ou, sou dona de sex shop, sabe? Eu tenho clientes, eu faço um chá de lingerie, eu faço alguma coisa onde eu quero ensinar as mulheres a fazerem isso. Com esses 5 passos, qualquer mulher consegue fazer uma surpresa sensual para o homem. Ou dançar, se ela quiser. O primeiro é ela se preparar, esse processo de autossedução. Então, se ela fizer isso, ela se preparar principalmente psicologicamente, porque, como a gente já entendeu, o nosso corpo libera as chaves, a nossa mente libera as chaves para o nosso corpo. Então, primeiro a gente precisa trabalhar a cabeça. Ok, Raniela, entendi isso, eu vou preparar o meu parceiro. Eu não tenho como fazer uma dança sensual sem falar para ele o que eu quero fazer. Ou uma surpresa sensual, ou um sexting, ou um jogo sensual, ou uma fantasia erótica. Eu não tenho. Exatamente. Se você não comunicar, ele pode jogar futebol, ele pode estar cansado, ele pode não estar afim de transar. É difícil acontecer isso com um homem, mas pode acontecer. E se você não comunicar e chegar lá abrindo a roupa, ele vai falar: onde ela aprendeu isso? Com quem ela aprendeu isso? Ela foi para um puteiro para aprender isso? Quem foi a stripper que ela pagou para ensinar isso? Ou com quem ela aprendeu isso? Então, passa um monte de coisa na cabeça do homem que o negócio, ao invés de ficar assim, vai fazer e para você reverter a situação vai ser difícil. Então, prepara o parceiro. E existem várias formas de você preparar o parceiro. Depois eu posso mandar um e-bookzinho para vocês, que tem muitas formas. Post-it, mensagens provocativas, grupo de WhatsApp, que eu sempre falo. Para o casal, normalmente quando é casal, não ter só essa comunicação do tem que pagar isso, tem que lavar a conta, tem que levar a criança para a escola, mas ter um WhatsApp de putaria, um WhatsApp para apimentar, onde você sempre está instigando ele, onde você manda uma foto sensual, onde você manda um conto erótico, onde você fala uma putaria, onde você diz que você quer fazer algo diferente. Então, principalmente para casados de muito tempo,
usa esse WhatsApp, porque ele sabe quando tocar esse WhatsApp é putaria, entendeu? E não tipo, ai, caraca, o que essa mulher vem pedir? O que essa mulher vem reclamar? Que acontece muito, a gente sabe que é assim que acontece. Escolha do ambiente é você detectar o que você quer fazer, onde você vai fazer. Figurino. Então, se eu quero fazer um striptease, se eu quero fazer uma fantasia erótica, o que eu quero fazer. E a escolha da playlist, que é o quê? Você ter tudo de forma intencional. Porque às vezes você está ali na hora do vucu-vucu, você não faz a playlist, aí ele pula de uma música cremosinha para um Ave Maria Pai Nosso, aí está tudo errado. E isso acontece. Isso acontece. Então, tem que ter uma playlist que eu chamo do fuck you me, né? É a playlist do sexo. Na hora que você está fazendo ali um negócio, eu tenho playlist para tudo. Só que tem que ser a playlist que você se sinta sensual. Então, normalmente, eu falo para as minhas alunas, usa como modelagem. Você pega a minha, mas escolhe a música que te toca. Aquela música que mexe com o seu tesão. Porque, às vezes, a minha não é que mexe com ela, que não é que mexe com você. Então, cada uma vai ter um ponto em comum e vocês precisam ativar essa criatividade e essa identidade sensual, que é individual, uma jornada individual. E o treino é treino e jogo é jogo, significa que você tem que treinar e cair para levantar muitas vezes, até que você consiga fazer isso com maestria. Aí, dentro da criatividade erótica, a gente tem o quê? Os jogos eróticos, que é esse sexting, strip poker, brincadeiras sacanas, disque sexo, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro dos jogos eróticos. São brincadeiras que a gente consegue utilizar e consegue... Inclusive, ele tem um monte de coisa que eu vou passar já para vocês. Fantasias eróticas que são diferentes de fantasias sensuais e sexuais. Fantasias sensuais são professorinha, enfermeira, todo homem tem algum fetiche em algum dado momento da vida. Ele já quis transar com a professora, ou com a enfermeira, ou alguma coisa dessa natureza, e às vezes você não sabe como perguntar. Tem isso aqui que eu vou passar para vocês, que é muito interessante, que é o quê? Existe um puxa-conversa do casal, que você consegue comprar também, então, para estreitar e trabalhar a comunicação, é muito bacana. E existe esse daqui que é o Vamos Falar sobre Sexo. Então, aqui são 100 perguntas sobre sexo. Quando você tem vergonha de perguntar, não sabe por onde começar e como trabalhar isso, você pode usar isso dentro do jogo, do sexting. Então, a gente consegue trabalhar isso e brincando, tomando uma taça de vinho, promovendo um encontro, uma noite diferente. Vocês podem sugerir brincadeiras. Está aberto. Ó, aí vocês vão ver que tem vários tipos de perguntas, das mais inusitadas possíveis. E daí você consegue entender o que o seu parceiro gosta, o que o seu parceiro quer. BDSM fetiche, que já é uma outra linha. Então, existem os fetiches dos homens, que é ver a mulher se masturbar, menage, sexo grupal. Isso aí que todo mundo a gente sabe que em algum momento do processo o homem tem vontade ou vai ter um dia. Então, procure saber qual é e ver até que ponto você está preparada, se isso está dentro do seu consensual, se você permite isso ou não. Mas é importante que você entenda qual é a necessidade do seu parceiro e que você conheça também qual é a sua. Né? Porque, por que não suprir a necessidade do seu homem? Por que não, se os dois estiverem de comum acordo? Então, tudo tem formas da gente introduzir isso na relação, fazer perguntas, enfim. Isso vai aumentar a intimidade, vai trabalhar essa conexão. E trabalhar essa sedução imaginativa, que é, não preciso dizer que quero fazer sexo, mas eu posso introduzir isso de várias formas. Então, eu posso fazer uma videochamada com ele, conversar com o meu morango de forma provocativa, chupar um pirulito, um picolé. Tem várias formas de você provocar essa sedução imaginativa. Eu comprei na Amazon. Na Amazon vende vários, inclusive de autoestima. Então, se você procurar, tem de autoestima, tem de sexo, puxa conversa de casais, tem vários. E aí, dentro da criatividade erótica, a gente vai trabalhar com o despertar dos sentidos, porque tem muita coisa, não dá para a gente passar tudo. Eu separei ele em olfato, paladar, visão, que fica mais fácil de vocês entenderem. Até, por exemplo, hoje eu vou despertar o sentido X.
Então, daqui dá para vocês terem uma ideia do que vocês podem trabalhar usando esse sentido específico. Então, por exemplo, o olfato. Eu vou trabalhar essa memória olfativa. De que forma? Toda vez que ele sentir esse cheiro, ele vai lembrar do meu sexo. Toda vez que ele sentir esse cheiro, ele vai lembrar de alguma experiência safada que a gente já teve. De algum momento interessante que a gente teve. Então, se você quiser criar essa memória positiva, você consegue fazer através do olfato, como gatilho erótico, que a gente chama. Pode ser com o seu perfume, pode ser um perfume que você use só para o sexo. Então, tem várias formas de você trabalhar essa memória do olfato. Incensos afrodisíacos, aromatizantes, velas afrodisíacas, que a gente tem ali hoje, que trabalham com óleos essenciais, que são bem bacanas também. Só os óleos essenciais. Então, hoje a gente tem uma gama de produtos para poder trabalhar isso. E, além disso, a gente também tem que entender que existe a corrupção olfativa. Então, da mesma forma que a gente pode usar tudo isso para induzir, às vezes a gente pode não usar nada. E o próprio cheiro do homem, o próprio cheiro do feromônio também pode trazer outras sensações e ativar outras sensações que vão ser experiências diferentes. Então, a proposta é a gente trabalhar essa sensorialidade e essa experiência do eu nunca. Então, por exemplo, toda vez que ele chega na minha casa, ele vai encontrar um incenso aceso. Toda vez que ele chegar em casa, ele vai me ver lambuzada de creme. Então, às vezes, o homem não sente o seu próprio cheiro, porque, eu tenho que estar toda perfumada. Então, isso trabalha essa corrupção também olfativa. E quando a gente entende isso, a gente pode brincar. Ora, a gente pode usar, né, gente? Tá limpinha, Regina tá limpa. Chamo de Regina, Beyoncéta, Rebeca, Cherolaine, né? Então, são vários nomes assim para... Tem gente que chama de Preciosa, mas eu não gosto de Preciosa, não. Eu prefiro esses. E aí você vai higienizar, vai manter ela limpinha. Se você quiser manter a paradinha, ok. Tem vários produtos aqui que vão trabalhar essa asepsia, mas que você não precisa colocar um monte de creme porque o homem precisa disso. Não, o homem gosta desse cheiro do sexo, desse cheiro selvagem. A gente que é mulher que precisa estar ali, né, toda lambuzada de creme. Mas se você perguntar para qualquer homem, o homem adora o cheiro da sua Regina. Ele adora o mel, entende? Então, de vez em quando, você alterna. Ora você se agrada e ora você agrada ele. Então, você consegue promover isso. A gente tem esse aqui, ó. Vou mostrar só dois, mas depois vocês podem olhar ali. É a vela Tantra, que ela trabalha esse óleo essencial e você consegue fazer algumas coisas bem diferentes com ele. Tem um cheiro incrível. Aqui eu não estou fazendo propaganda da Sós, não, mas eu só conheço essa vela aqui da Sós. Não sei se existe outra no mercado, tá? Existe? Paula deve conhecer, né? Então, essa, a gente consegue promover algumas experiências. Por exemplo, é muito normal as pessoas ensinarem de você pegar isso aqui, acender a vela, deixar ele no cantinho e ir lá e fazer uma massagem nele. Mas você, ao contrário, você pode promover uma experiência diferente. Então, a ideia aqui é vocês criarem, é criatividade. Então, você pode, por exemplo, colocar ele lá deitadinho, deixa a vela lá do lado, ela vai soltando esse óleo essencial, esse cheirinho, vai trabalhar esse feromônio. E aí você pode jogar a vela em você. O homem é visual. Então, tudo que você usar a favor disso vai causar esse eu nunca nele. Então, por exemplo, você coloca ele lá deitadinho, você senta em cima dele, você joga esse óleo em você. Ele já vai falar, meu Deus, essa mulher está se queimando por mim. Você joga em cima de você. E aí você faz a massagem sensual em você. Usa a cara, a boca, entendeu? Usa o cabelo e depois você cai em cima dele. E aí, quando você cai em cima dele, você faz aquela massagem gostosa. Então, vocês vão promover experiências diferentes. Né? Não tem que ficar no mais do mesmo. Então, é isso que eu falo. Você não tem que pegar e ficar. Essa daqui é a comestível, é a gourmet. Tem de chocolate, tem de morango. Pode ser que tenha outros sabores também que eu não sei. Mas, por exemplo, eu posso fazer a noite do morango, promover. Óleo essencial. Essas aqui são da Sós.
Uhum. Então, essa daqui é beijável. Beijável não é comível. Você pode dar uma lambida, mas não vai comer toda, né? Então, na hora que você for promover uma sensação com isso aqui, um clima, uma noite especial, você pode, por exemplo, promover a experiência da noite do morango ou a noite do chocolate, onde você pegue tudo que tenha morango. Então, posso pegar a fruta, posso pegar uma calda de morango, posso me vestir de moranguinho ou estar com uma lingerie vermelha. Então, vocês vão trabalhar toda essa criatividade, trabalhar tudo que vocês possam a favor de vocês. Coloca a vela lá que vai estar trazendo esse cheirinho do morango. Então, todas as vezes que eles forem comer um morango, eles vão lembrar do morango que eles vão comer naquele dia. E aí você joga em cima dele. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar para estreitar a relação, para trabalhar essa conexão com o casal e promover essa sensação do eu nunca. Quando a gente para pensar nisso, a gente vê que a gente tem um repertório de coisas que a gente pode usar, inclusive em casa, e que a gente pode ir promovendo aos poucos. Essa é maravilhosa. Sim, essa vela específica, ela não tem parafina, então ela não queima. Ela gera como se fosse um óleozinho quentinho que você joga e trabalha a massagem corporal. E aí tem que ver, porque tem outras no mercado eu não conheço, eu só conheço a da SOS, por isso que eu falo que é essa que a gente tem aqui. Ela tem um cheiro muito bom. É realmente uma experiência. Então, essa é muito cheirosa. E aí, ok, então tudo isso a gente pode trabalhar no olfato. Eu separei assim porque fica mais fácil. Por exemplo, hoje eu vou trabalhar o olfato. Hoje eu vou fazer, por exemplo, um lap dance e eu vou explorar o olfato. O que é o lap dance? Dança no colo do meu parceiro. Então, eu posso trazer uma dança sensual, dançar no colo do meu parceiro, e eu vou trabalhar o sentido do olfato. Então, eu posso só trabalhar isso. Porque, gente, o problema de vocês é que vocês vão numa feira erótica. Tá, sei que está acabando o horário, vou correr. Vocês vão numa feira erótica e vocês levam um monte de coisa para cá, vocês querem usar tudo de uma vez. Aí perde a graça. Então, vocês vão usando uma coisa por dia. 365 dias de sexo no ano. Então, tem muita criatividade aí para vocês irem explorando. Uma por semana, né, gente? Uma por mês é muito triste. Sim, uma novidade. E você pensar também, por exemplo, comprei uma venda. Eu posso usar a venda eu vendada, ele vendado e os dois vendados. Então, tudo dentro do mercado erótico, você não precisa vender com uma coisa específica. Estou falando aqui agora para quem vende, né? Então, por exemplo, se você souber que dentro de uma criatividade você consegue trabalhar muitos elementos, o seu argumento de venda é muito maior. Então, por exemplo, todo mundo ensina, você vai usar essa venda aqui para privar o sentido do homem, ou ele privar o seu. Mas e a experiência dos dois se privarem de sentidos e viverem uma experiência diferente? Então, tudo isso a gente consegue trabalhar colocando a cachola para funcionar. E criatividade é treino. Da mesma forma que sensualidade e sexualidade é treino. Quanto mais você faz, mais você tem criatividade. E aí é o que eu falo, tudo que você vê em casa vira putaria. Então, por exemplo, eu estou vendo isso aqui. Eu tenho isso aqui na minha casa. Então, isso aqui eu posso usar para promover uma sensação no corpo do meu parceiro. Eu consigo pegar isso aqui, fazer na cabeça, fazer aqui no interno de coxa. Então, quando eu conheço as zonas erógenas, eu posso ir explorando. E isso aqui vai trazer uma sensação que, às vezes, ele nunca sentiu. E será que ele não pode gozar com isso? Ou você? Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Aí depois passa também no interno da coxa aqui, ó, para vocês verem como isso dá outra sensação. Imagina você passar isso nas costas do parceiro. Imagina você passar isso na região íntima do parceiro.
Então, tudo isso dá para você transformar em criatividade erótica. Um pincel de maquiagem, entende? São coisas que a gente tem em casa. Pena, pluma, gelo, tudo isso a gente consegue usar. Então, ó, audição. Prazer ao pé do ouvido, que a gente chama de preliminares mentais. Então, eu posso induzir ele ao erro durante o dia, para quando chegar em casa, o forno já está aquecido. Então, quando chegar à noite, o sexo vai ser muito melhor. Por quê? Porque durante o dia você foi estimulando no WhatsApp da sacanagem. Então, você foi estimulando ele. Quando ele chega, vai ativando essa imaginação e o homem vai ficar louco. Então, hoje existem áudios eróticos, que é a novidade do momento. Não sei se todas conhecem, mas é o pornô auditivo. Então, para a mulher que não tem um parceiro, hoje ela pode gozar com pornô auditivo. Existem canais que você paga mensalidade hoje para você ouvir contos eróticos. E todos esses contos eróticos são sensoriais. Eles trabalham toda essa algema, tem o barulho, o vento tem o barulho, a água tem o barulho, o homem gozando tem o barulho. Então, tudo isso hoje tem dentro do mercado. Tem. É surreal. E hoje você pode pagar isso como box ou como mensalidade. E isso é legal também para a gente, independente do nosso parceiro, se você quiser se conectar com você e ter uma experiência nova, porque ele tem vários temas diferenciados. E aí foi o que eu falei, ó, literatura erótica, contos eróticos narrados, séries, filmes, tudo isso vai ativar e trabalhar essa criatividade erótica. Áudios safados nesse WhatsApp do casal, sugiro que todos vocês tenham, que quando ele ouvir aquele WhatsApp tocando, eles vão saber que ele vai saber que é esse WhatsApp, que não é o WhatsApp que está faltando leite, está faltando pão, né? Ele vai falar, não, hoje eu vou dar o leite, então vale a pena ter esse WhatsApp. Palavras quentes, né? Que é você falar para o homem, com riqueza de detalhes, o que você quer fazer com ele na hora do sexo. Ou então, amor, hoje eu vou te chupar inteiro. Né? Eu quero fazer isso com você. Isso vai ativar essa imaginação do homem, isso vai deixar o homem louco dentro da roupa, sem você precisar falar muito. Que coisa. Pegar nas suas bolas, lamber você inteiro, entendeu? Eles gostam disso. Isso tudo trabalha muito isso. E isso dá prazer para o homem, eu coloquei ali, porque realmente isso é algo que traz esse erotismo e dá muito prazer para ele. E a música, que é a playlist do momento Fuck Me. Então, tenha uma playlist preparada para a hora do sexo. Tá acabando, meninos, calma. Paladar. Através do paladar, uma coisa muito importante, principalmente dentro do casamento, não se beija. Isso é muito grave. Então, normalmente, quando eu faço uma consultoria de sexualidade, é uma roda que a gente faz uma pergunta, faz algumas perguntas para detectar como está o nível de intimidade do casal. E essa é uma pergunta que, normalmente, as mulheres deixam a desejar, e os homens também, né? Mas a gente consegue incentivar e promover, trazer isso novamente para dentro do relacionamento, que é beijar. O beijar de saliva mesmo, aquele beijo demorado, saliva com saliva, aquela troca, né? Língua, aquele contato que vai se perdendo ao longo do tempo, porque você tem um homem ali do teu lado o tempo todo. Então, você não leva mais isso tão a sério. E isso é algo que conecta muito o casal. Então, beijo com saliva, né? Sem ter essa corrupção palatal, sem precisar colocar produto sensual. Então, por exemplo, eu quero fazer um oral, eu não preciso fazer um oral guloso sempre com um produto sensual. A gente entende que é uma possibilidade, que eu tenho esse recurso, mas que eu caí de boca no negócio sem nada, saliva, produzindo muito barulho, isso excita muito o homem. Então, pequenas coisas que você faz com o homem trazem e imprimem essa identidade sexual, que é esse uau que só você vai ter. E todas as vezes que ele lembrar desse oral, ele vai falar, puta que pariu, minha mulher é foda. Aquela mulher sabe engolir gostoso. Então, isso faz toda a diferença quando ele pensar em você, criar essa memória afetiva também para o lado da safadeza, né? Então, promover essa noite do morango, noite do chocolate, noite do vinho, levar um leite condensado, um chantilly, um sorvete, é você entender que o corpo ele é um parque de diversões, né?
que tem? Gente, as politicamente corretas vão dizer que a gente não pode introduzir nada aqui dentro, né? Então, a gente não vai incentivar vocês a colocarem nada dentro. Mas, por fora, bota o chantilly aqui no peito, ó. Manda ele te chupar. Ué, minha filha, isso aqui nele aqui você não pode chupar? Você bota aqui no umbigo, bota aqui no interno de coxa. É, gente, é o batom branco, não preto. Alô. É o branco. Sim. E aí a gente explorar o corpo como um todo. Então, não quero colocar lá dentro, não me sinto confortável, coloca no peito, coloca na zona erógena, ali na polpinha da bunda, coloca ele lá deitado, coloca na polpa da bunda, nas costas, lambe, entendeu? Faz uma sacanagem, provoca. Então, tem como você estimular de outras formas, usando o que você tem em casa, só colocando a criatividade e usando tudo a seu favor. Então, tudo que você olha se transforma em putaria quando você sabe fazer um negócio. E colocar a mente para funcionar, as possibilidades, inclusive de errar, e está tudo bem. Mas experiencia. Então, você pode trabalhar fruta, gelo, qualquer alimento pode ser transformado em sacanagem. Exercitar a criatividade, que vai trazer o quê? Esse sabor, essa sedução. O tato. O tato, gente, eu deixei as duas últimas, que é a visão e o tato, que são os que mais vão chamar a atenção e o que o homem mais gosta. Todos os outros são legais para a gente promover sensações diferentes, mas o tato e a visão é algo que você consegue conquistar o homem, de fato. Sim. Então, dentro do toque físico, é uma linguagem que a gente também deixa muito, principalmente nos relacionamentos, quando se passa muito tempo. Então, acaba perdendo essa conexão do toque físico, que é algo que a gente tem que começar a promover e estimular para que volte essa conexão com o casal. E quando eu falo em toque físico, eu estou falando também em presença, que é o que? Você estar presente no momento. Estou presente no sexo. Não é fazer para cumprir tabela, é fazer porque você gosta, porque você sente prazer, porque você se conhece, porque você sabe o que você vai sentir depois que você fizer isso. Então, isso faz toda a diferença e você vai comunicar isso, inclusive, para o homem. E o abraço. O abraço, principalmente para a gente que trabalha com Tantra, o abraço de Shiva, por exemplo, é um abraço que conecta muito, porque além de você estar trabalhando o toque físico, o calor, você também trabalha essa conexão do olhar. Então, é muito poderoso quando você trabalha o abraço junto com o seu parceiro. E quando a gente entende um pouco de zonas erógenas, a gente sabe que a mulher, né, quando abraça o homem, e ela sente esse cheirinho aqui do lóbulo da orelha até o pescoço, vai liberar o feromônio. O feromônio do homem sai por aqui. Por isso a gente fica, quando abraça o homem. Então, dentro desse abraço de Shiva, por exemplo, que é um toque muito forte do Tantra, a gente consegue trabalhar essa conexão. E esse abraço, ora, pode ser afetivo, gostoso, e ora, pode ser safado. Então, eu posso abraçar ele, e aí ele vai achar, ela vai me abraçar gostosinho. Então, você vai lá e dá um aperto na bunda dele, você vai lá e dá um aperto nas bolas dele. Então, você pode ir alternando. Ora, é um abraço safado, de uma mordida, ora, um abraço carinhoso. E aí vai o quê? Promovendo essas experiências sensoriais. Então, eu posso, por exemplo, dar um banho no meu parceiro. Isso são coisas que você fala assim, que besteira fazer isso. Mas o homem se sente muito cuidado quando você faz isso. Então, são pequenas coisas que você pode levar ele para o banho. Eu não quero molhar meu cabelo. Ele vai me ver não vai me ver maquiada, desmontada. E o homem não quer uma Barbie, gente. O homem quer uma Suzy. Ele quer uma mulher gostosa, que ele possa apertar, que sinta tesão, que sussurre, que tenha suspiro, que seja uma mulher de verdade, que se permita, que se entregue, que tenha presença. E isso faz toda a diferença na cama. Então, leva ele para o banho. Aqui tem esse fan shower, gente, isso aqui é maravilhoso. É
incrível esse produto. É uma espuma de banho, depois sente o cheiro. Tem outros produtos, tem mousse efervescente. Hoje no mercado tem muita coisa diferente que você pode estar levando ele para o banho como uma forma de carinho, de amor, de autocuidado. E ele vai se sentir amado com isso, porque você está ali, lava ele inteiro, dá um banho. Depois você dá um banho de gato. Depois você coloca a bunda, sabe? Depois você vai para os finalmente. Mas só de você promover essa sensação diferente nele, vai causar um uau. Vai causar uma primeira impressão, porque poucas vezes a gente para pensar nisso. E aí a gente pode trabalhar com óleo corporal, creme hidratante, tudo isso você pode trabalhar tanto para você ter esse prazer solo, para aumentar sua postura, segurança e confiança, quanto para trabalhar essa conexão junto com o teu parceiro. E aí ali são alguns toques do Tantra que depois eu passo para vocês, porque a gente teria que experienciar e aí teria que ser um de cada vez, que são pequenos toques sutis que a gente consegue trabalhar essa autoexploração. Então, se a gente trabalhar ponta de dedo, unha, interno de coxa, usando dentro das zonas erógenas algumas pressões, a gente consegue tanto promover essas sensações para o nosso corpo, quanto para o corpo do nosso parceiro. Então, é muito possível da gente fazer, qualquer mulher consegue fazer. E ali também a gente consegue trabalhar os vibradores, que a gente não está falando aqui, mas existem várias sensações que vocês podem usar, e inclusive usar o vibrador dentro da relação. Muitos homens têm medo do vibrador, principalmente se você mostrar um pinto enorme, né? Isso assusta e intimida os homens. Então, eu sempre sugiro para a mulher que vai começar a introduzir um vibrador, que ela comece pelos vibradores mais sutis, que não tenham cara de vibrador. Então, você pode introduzir como um massageador. E aí você vai massageá-lo. Ora você pode fazer nele, ora você pode pedir para que ele faça em você. E ora você pode fazer na frente dele. Porque lembra dos fetiches sexuais? Um dos maiores fetiches do homem é ver a mulher se masturbando. Então, quando você faz isso na frente dele, promove um uau. De vez em sempre ele vai querer pedir para você fazer isso, porque isso é algo que o homem gosta. Mas, da mesma forma, eu vou falar para vocês, não é todo homem que vai seguir, não existe uma regra. Pode ser que tenham homens que gostam e podem ser que tenham homens que não gostam. Por isso é interessante ter essa comunicação dentro do relacionamento. Até para você entender o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, é você trabalhar o quê? Pluma, pincel, chicote, amarra, algema, separador de pernas, plug anal. Tudo isso você consegue trabalhar dentro da relação. Depois, gente, vocês podem dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é o que eu trouxe, ó. Coitado, perdeu meu marido. Ele queria tanto isso aqui, gente. Isso aqui, quando ele viu, ele ficou louco. Isso aqui é um plug anal, é novidade no mercado. É o cu de vagalume. Então, tem um vídeo no TikTok que a mulher chama o cara, e aí o cara não vai, né? Aí ela faz assim com a bundinha, e aí o cara vai correndo. Com certeza, se você andar com isso aqui no escuro, meu amor, você não precisa fazer nada, que o homem já vem atrás de você. Então, isso aqui é babá. Eu queria usar no polidense, Paula. Você cortou meu barato com meu marido. Eu ia usar no polidense. Por quê? Não, esse aqui não está usado, não. Esse aqui está 0 bala. Mas eu vi... Gente, isso aqui é incrível. Ele pode ficar com uma cor só, ele pode ficar trocando de cor. E esse daqui é o tamanho... Sim. E esse aqui, ó, é um tamanho maior. Então, um plug menor, só para vocês... Cromoterapia anal, uau. Só para vocês verem a diferença. Então, existe o plug menor e o plug maior. Lembrando que, gente, se entra um pinto, entra isso aqui também, né? Pelo amor de Deus. Lembrando que todas as vezes que eu uso um plug anal, eu vou ter uma sensação maior na minha regina. Então, tudo isso é experiência. Pode começar com pequenininho, mas se você usar o grandão, você vai ter uma outra experiência. É. Isso é maravilhoso. E aí existem outros, existem plugs com vibro hoje, existem inúmeros plugs no mercado erótico, vibradores, enfim. Deixa eu passar aqui. Esse
Ainda tem maior. Ainda tem maior. E o último, gente, é a visão. O homem é extremamente visual, então, quanto mais a gente trabalhar o visual, mais a gente sabe que a gente vai trabalhar e exercitar esse erotismo para o homem. Então, o que a gente pode trabalhar para esse visual poderoso? Uma lingerie. E quando eu falo em lingerie, gente, não tem um padrão. Não precisa ser um fio dental, não precisa ser algo erótico. Cada um vai ter um padrão e está tudo bem. Se o homem está casado com você, vocês não têm que ter essa limitação do meu corpo tem que ser perfeito, estou gorda aqui, estou gorda acolá, ou tem que ser algo muito erótico. Não, vocês vão descobrir a lingerie que vocês se sentem confortáveis. Até porque o homem não liga muito para isso. Isso é muito mais para a gente do que para ele. Mas é importante que você traga essas coisas, esses estímulos visuais para dentro da relação. Então, é uma lingerie, uma roupa sensual. Então, uma mulher ela precisa se sentir desejada. Quando essa mulher se sente desejada, que é diferente do se sentir amada, isso vai provocar outras sensações nela, inclusive para ela ter orgasmos múltiplos, entre outras coisas. Então, se sentir desejada é algo que a gente pode provocar na gente, independente da gente ter um parceiro ou não. Então, eu posso simplesmente colocar uma lingerie e fazer meu momento Beyoncé, sabe? Lá para frente do espelho, dançar e me desejar, falar, eu sou gostosa pra caralho. Então, isso é muito legal, porque isso vai trabalhar a sua sensualidade, a sua feminilidade, sua postura, sua confiança. Tudo isso muda depois que você começa a se aceitar. Olhar as suas imperfeições, que não são imperfeições. Mas você começar a olhar e falar, nossa, que mulher. Tem uma barriguinha aqui, tem uma estria aqui, mas eu já tive um filho, meu peito está caído, mas já amamentou 2, 3. Então, é você acolher suas cicatrizes e se sentir maravilhosa do jeito que você é. E você pode também trabalhar duas coisas que eu chamo de privar o sentido, que é você privar a visão dele, mas cuidado, porque como o homem é visual, se você privar o sentido dele durante muito tempo, o negócio cai, então o Brad Pinto murcha. E se você não souber disso na hora, o pessoal ensina muito errado, eu vejo a galera ensinando muito errado isso. Venda o homem. O homem é visual, o negócio... Então, se você for usar a venda dentro da relação com o homem, você pode até tirar a visão e ficar falando para ele tudo o que você vai fazer, para ele criando uma memória. Ou então você, tipo, vou trabalhar, por exemplo, um strip, onde eu vou usar a visão, vou tirar a visão dele. Então, eu vou falar para ele, ó, vou colocar aqui uma peça do meu corpo na sua boca e se você adivinhar, eu tiro uma peça de roupa. Isso é um jogo erótico. Então, eu posso pegar, colocar um chantilly aqui na ponta do meu joelho e colocar na boca dele. Ele vai falar, joelho, joelho. Acertou, você é foda. Você tira a venda, mostra para ele, olha o que eu vou tirar. Aí você vai lá e tira uma peça de roupa. Você quer mais? Sempre incentivando ele, você quer mais? E aí ele vai falar, quero, quero. Vou tapar de novo. Aí você tapa de novo, coloca um outro estímulo em outra parte do corpo. Partes fáceis, tá, gente? Não vai colocar em partes difíceis. Deixa o homem, deixa trabalhar ali o cérebro dele, deixa trabalhar, né? E aí você coloca um dedinho na boca, alguma coisa que ele... E sempre tira para ele ver o que você está fazendo. Porque o negócio não vai lá para baixo, gente, acontece de verdade. Às vezes você está lá toda empolgada, se preparou inteira. Quando você coloca isso aqui, o negócio vai lá para baixo na hora. E depois não sobe mais. Porque a primeira sensação que ele vai ter que ser vai enfiar o dedo no cu. Então, vai enfiar o dedo no cu dele. Então, se ele não gostar, ele já vai broxar na hora. Para você reverter essa situação, vai dar uma demorada. E aí é isso, a gente pode trabalhar o striptease, o polidense, todas as artes sensuais para estimular essa visão. E aí vocês vão escolher e experienciar aquilo que vocês quiserem. Lembrando que não precisa fazer acrobacia, o homem não está nem aí para acrobacia, porque ele sabe que o final feliz dele está garantido. Então, as mulheres se preocupam muito em fazer coisas perfeitas, looks perfeitos, coreografias perfeitas, mas se você rebolar a bunda em 3D, para ele já é uma coreografia. Então, você pode rebolar a bunda aqui, rebolar a bunda aqui, rebolar a bunda aqui, fez uma coreografia, entendeu? Então, para ele, não tem muito isso, não se preocupar tanto com isso, se preocupa mais com você. E você se preparar, você se sentir confortável, gostosa e maravilhosa, fazendo várias vezes para você antes de fazer para ele, que o momento vai ser um momento uau. Então, se permitam fazer isso, trabalhem essas experiências, trabalhem luzes, coloquem uma luz mais baixa, uma lanterna,
sabe? Algo que realmente vocês possam experienciar. E é isso, gente, eu tive que passar correndo. Mas depois eu posso passar isso detalhadinho para vocês. A Marta pode tirar foto também. Tá bem detalhadinho ali, dá para vocês entenderem, porque os meninos têm que ir embora. Mas a gente tem alguns produtinhos aqui, se vocês quiserem dar uma olhada também. Se vocês quiserem dar uma olhada também, fiquem à vontade. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai no meu Instagram, rani.muniz, que lá tem bastante coisa. E é isso, só tenho a agradecer. Gratidão. E se vocês quiserem tirar qualquer dúvida depois, fala comigo direto. Meninas, eu sei que a Tarsi tem uma palavrinha para encerramento, mas da minha parte eu quero agradecer pelo estádio que está dentro de cada um de vocês. Amei o que a Tarsi falou. Estou muito feliz mesmo, por esse evento ter acontecido da forma como aconteceu, está tudo certo. Obrigada a cada um de vocês. A Rani, né, veio do Rio de Janeiro, as meninas aqui de Curitiba, São Paulo, Curitiba, Cascavel e Francisco Beltrão. Valeu a pena fazer toda essa quilometragem para estar aqui hoje? Fariam de novo? Agora eu quero saber de vocês, se em algum momento vocês chegaram a pensar que gostaria que tivesse alguém que vocês conhecem, que deveria ou mereceria estar aqui hoje. Quantas pessoas? Já pararam para pensar quantas pessoas, quantas mulheres que merecem estar aqui e passar por tudo isso? Então, é por esse motivo que nós já criamos a data a segunda edição, né, do online e presencial para o dia 25 de setembro. Gente, e eu quero pedir para vocês assim que vocês transbordem isso. Aqui entra o transbordar. Porque se foi bom para vocês, com certeza vocês gostariam de que outras pessoas também participassem, né? Então, eu conto muito com vocês. Na divulgação, inclusive, do próximo evento, a gente vai falar melhor no privado, aí a gente vai conversando para que o dia 25 de setembro, gente, a gente quer essa sala cheia aqui, e muita gente também aproveitando, né, o momento de não estar aqui presente, né, mas poder aproveitar também no online, né, que possam também estar participando desse momento. Então, minha gratidão eterna a cada uma de vocês, e principalmente aqui, vem aqui, está timidinha, muito grata a responsável, né, por trazer tudo isso aqui para a gente, esse conhecimento, e continuo abraçando o TC, acreditando no TC, e com certeza será um evento, já é o melhor, ainda não o melhor, mas vai ser. Obrigada, vou passar para ela fazer o encerramento. Então, boa noite, tchau. Eu quero agradecer, né, me despedir oficialmente da galera online aí. Eu espero que eu tenha conseguido atravessar essa câmera. É um desafio muito grande ter chegado até você, para que você seja tocada por esse despertar de transformação. Eu realmente desejo que você tenha sentido que esse merecimento chegou no seu colo. Eu me despeço de você com muita honra, com muito amor, com muita gratidão, tá? Nós teremos só um último momento aqui no presencial. É claro que toda versão, toda edição, gente, as pessoas do presencial, elas têm uma vantagem a mais pelo presencial, né? Então, nós vamos encerrar com uma cerimônia presencial aqui. Eu me despeço de você. Eu espero que vocês estejam na próxima, é lógico. E vai crescer, gente, vai crescer, vai crescer e vai crescer. Eu estou pronta para isso, né?
Porque quanto mais mulheres sabem disso, mais a gente transforma esse país. Quando eu ajudo um homem, eu ajudo um homem. Quando eu ajudo uma mulher, eu transformo uma família. Só isso. Entendeu? Então é isso que está por trás de toda essa filosofia de tocar a vida das mulheres. Tá? Os meninos aí podem encerrar a transmissão. Muito obrigada. A gente ainda vai fazer eventos com 30.000 mulheres. Eu vou precisar demais de vocês. E agora eu vou ficar com elas para a gente fazer o encerramento.